buracos negros. Para começar, falaremos da história dos buracos negros. Em 1783, John Mitchell foi o primeiro a se perguntar o que aconteceria se uma estrela se tornasse tão massiva que a sua velocidade de escape fosse igual à velocidade da luz. John Mitchell pensava que, se o semidiâmetro de uma esfera da mesma densidade do Sol está além do Sol em uma proporção de 500 vezes, um corpo caindo de uma altura infinita para ele teria adquirido em sua superfície maior velocidade que a luz. E, consequentemente, supondo-se que a luz seja atraída pela mesma força em proporção à sua inércia com outros organismos, toda a luz emitida por um corpo como este retorna em direção a ele por sua própria gravidade adequada. A questão ficou esquecida até que, em 1916, o físico alemão Karl Schwarzschild encontrou a solução exata para a equação de Einstein, referente às estrelas massivas. O próprio Einstein ficou abismado ao saber que Schwarzschild havia encontrado uma solução simples e elegante e exata, principalmente pela solução conter propriedades peculiares. Em seu segundo artigo, Karl Schwarzschild sugeriu a existência de uma esfera mágica circundando a estrela massiva. Com propriedades estranhas, a esfera mágica era um ponto sem volta. Schwarzschild não sabia, mas estava descobrindo o horizonte de eventos. Schwarzschild rapidamente aplicou a solução a aproximações anteriores que havia feito acerca da gravidade do Sol e concluiu que, se o Sol fosse comprimido a um raio de 3 km, ele se tornaria uma estrela negra e colapsaria. Até então, a existência da esfera mágica não causava problemas, visto que era impossível espremer o Sol até 3 km, porém era teoricamente um desastre. Embora a teoria geral da relatividade fosse capaz de dar resultados brilhantes, como a curvatura da luz estelar e acerca do Sol, a teoria não fazia nenhum sentido à medida que você se aproximasse da esfera mágica em si, onde a matemática sugeriria que a gravidade tornava-se infinita. Em 1932, George Lemaitre, pai da teoria do Big Bang, mostrou que a esfera mágica não era nenhuma singularidade, onde a gravidade se tornava infinita, era apenas uma ilusão matemática causada pelas escolhas de um conjunto infeliz de elementos matemáticos. Em 1939, Einstein havia desistido da ideia de estrelas negras, visto que elas não aconteceriam por processos naturais. Ironicamente, no mesmo ano, J. Robert Oppenheimer, que mais tarde construiria a bomba atômica, mostrou um buraco negro que poderia ser formado a partir de uma estrela velha, massiva, que esgotou seu combustível nuclear e, por conseguinte, implode sob a força da gravidade. No entanto, este julgava que a propriedade era apenas uma sutileza nas equações da relatividade e abandonou a ideia. Os buracos negros caíram no esquecimento até a década de 60. Em 1963, no entanto, essa visão começou a mudar, quando o matemático Roy Kerr encontrou uma solução que descrevia um buraco negro gigante. Por causa das estranhas propriedades dos buracos negros, até o início,
da década de 1990, a sua existência ainda era considerada ficção. A partir de modernos recursos, os físicos começaram a observar várias centenas de buracos negros no espaço cósmico, através de telescópios que medem, emissores de raios-x que veem as fontes estelares. Como os buracos negros são invisíveis, os astrônomos têm de usar meios indiretos para verificar a sua existência. Nas fotografias, eles tentam identificar o disco de acreção de gás rodopiando que circunda o buraco. Aqui nós podemos visualizar a solução encontrada por Roy Kerr, que descrevia um buraco negro girando, ao contrário do anterior. A definição de um buraco negro. Os buracos negros são corpos que não possuem uma expressão interna suficiente para produzir uma força para fora, que contrabalance o peso de suas camadas externas. O corpo colapsa matematicamente a um ponto. Este ponto é chamado de singularidade, onde a densidade tende ao infinito. O campo gravitacional é tão forte que nem mesmo a luz é capaz de escapar, e por isso tal corpo é chamado de buraco negro. Apesar desse nome ser considerado impróprio, buraco negro, ele é usado, mas na verdade não são buracos negros, são nada mais que corpos com gravidade tão forte que, como eu disse antes, nem a luz pode escapar. Se nada pode ultrapassar a velocidade da luz, de acordo com a teoria da relatividade restrita do físico alemão Albert Einstein, nada pode escapar da gravidade de um buraco negro. Então, como se forma um buraco negro? Uma estrela com cerca de 10 vezes a massa solar desenvolve-se durante cerca de 1 bilhão de anos, transformando hidrogênio em hélio, através de reações nucleares que ocorrem no núcleo. Quando o combustível de hidrogênio se acaba, a estrela começa a colapsar sobre si mesma, por não haver nada que sustente a pressão da gravidade. À medida que a estrela encolhe, a gravidade aumenta. Quando o raio da estrela for de 30 km, a sua velocidade de escape torna-se superior à da luz e forma-se um buraco. Constituição de um buraco negro. Na verdade, o buraco negro em si não é visto, pois as propriedades do objeto em si não o permitem. A identificação do buraco negro é feita a partir dos eventos que estão na sua volta, retirados dos satélites de captações de raios-x. Suas características podem ser definidas da seguinte forma: o horizonte de eventos. O horizonte de eventos fica no centro do disco de acreção. Infelizmente, ele é pequeno demais para ser identificado por qualquer tecnologia atual. Correspondente à fronteira do buraco negro, tem este nome porque qualquer evento que ultrapasse em direção ao buraco não poderá mais ser captado por um observador exterior. Consiste numa onda de luz que não cai no buraco, mas também não consegue escapar, continuando a mover-se ao longo do raio de Schwarzschild. Aqui a gente vê o raio de Schwarzschild e a fórmula dessa conta, que seria o raio de Schwarzschild igual a 2 vezes a constante gravitacional universal de Newton vezes a massa
sobre a velocidade da luz no vácuo ao quadrado. Disco de acreção. Consiste na matéria que está a ser absorvida pelo buraco negro. Esta é atraída pela força da gravidade e forma um disco, enquanto redemoinha para o buraco negro. Um pouco como a água no ralo de lavar louças. Usando as leis do movimento de Newton, os astrônomos podem calcular a massa do objeto central, sabendo a velocidade das estrelas que orbitam ao redor. Se a massa do objeto central tem uma velocidade de escape igual à velocidade da luz, então nem a luz consegue escapar. O que proporciona e prova indireta da existência de um buraco negro. Jatos de gás. Nem todos os gases que caem em direção a um buraco negro atravessam o horizonte de eventos. Alguns desviam-se do horizonte de eventos e são lançados na sua tangente, com uma velocidade enormes e ejetados no espaço, formando dois longos jatos de gás que emanam dos polos norte e sul do buraco. Os jatos são ejetados assim provavelmente porque as linhas do campo magnético da estrela em colapso, à medida que se torna mais intensas, concentram-se acima dos polos. Categorias dos buracos negros. Os buracos negros são considerados entidades físicas relativamente simples pelo fato de podermos descrevê-los e classificá-los, conhecendo somente três características suas: massa, momentum angular, medida de sua rotação, e carga elétrica. De acordo com a massa, podemos classificar os buracos negros em dois tipos principais. Os buracos negros estelares, originados a partir da evolução de estrelas massivas e, portanto, com massa da ordem das massas estelares. A gravidade esmaga uma estrela moribunda até que ela implode. Buracos negros supermassivos. Esses são buracos negros de massa muito superior aos anteriores e podem chegar a atingir massas milhares de vezes superiores à do Sol. Provavelmente formados quando o universo era bem mais jovem e a partir do colapso de gigantescas nuvens de gás ou de aglomerados com milhões de estrelas. Atualidades. Recentemente, um buraco negro foi definitivamente identificado no centro de nossa própria galáxia. Por infelicidade, nuvens de poeira obscureceram o centro galáctico. Se não fosse por isso, poderíamos ver a Terra, uma imensa bola de fogo vindo da constelação de Sagitário, e seria um buraco negro maciço. Seria aqui. O próximo buraco negro galáctico mais perto de nós fica no centro da galáxia de Andrômeda,
a galáxia mais próxima da Terra, com cerca de 30 milhões de massas solares e raio de Schwarzschild de 90 milhões de quilômetros. No centro de Andrômeda ficam dois objetos massivos, provavelmente restos de uma galáxia anterior que foi devorada por Andrômeda há milhares de anos. Uma das descobertas mais espetaculares sobre os buracos negros ocorreu quando o telescópio de raio-x chamado Chandra conseguiu espiar através de uma pequena brecha numa poeira do espaço cósmico e observou grupos de buracos negros perto da beira do universo visível. Ao todo, há 600 buracos negros podiam ser vistos. Extrapolando a partir disso, os astrônomos estimam que existiam pelo menos 300 milhões de buracos negros em todo o céu noturno.